irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Colossenses 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Versículos 13 a 23. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 23, diz assim a palavra do Senhor. Aliás, lido o texto, eu peço que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta para a exposição da palavra do Senhor. Diz assim o texto sagrado, versículo 13: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia que é teu, domingo, dia do Senhor, dia de estarmos na tua casa, louvando, adorando e bendizendo ao teu nome. Obrigado por este culto, pelos atos litúrgicos que já realizamos aqui. Pedimos, ó Deus, a tua bênção, a tua graça, o teu favor, a iluminação do Espírito Santo do Senhor, para que possamos entender a tua palavra, compreendê-la e especialmente praticá-la para a glória do Senhor. Aquieta, Senhor, a nossa mente e o nosso coração e faze-nos cativos à tua palavra, que aprendamos de ti, que haja esse desejo no nosso coração de crescer a cada dia na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de quem nós oramos agradecidos, em nome dele, Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de falar sobre o tema A Pessoa Gloriosa de Jesus. Esse é o tema da nossa mensagem, da nossa pregação de hoje. A Pessoa Gloriosa de Jesus. Eu começo com uma pergunta, que parece fácil, mas não é. A pergunta é a seguinte: quem é Jesus? Quem é Jesus? Nós podemos encontrar várias respostas, diferentes respostas para essa pergunta. Várias alternativas podem ser apresentadas aqui, e eu queria expô-las rapidamente. Algumas pessoas dizem o seguinte: ele foi um bom homem, ele foi um homem sábio, ele foi um grande profeta, ele foi um exemplo de pessoa, ele foi alguém benemérito, alguém caridoso, que ajudava, que socorria os pobres, os doentes, os endemoniados, os carentes, aqueles que precisavam.
Ele foi alguém, de fato, foi um personagem histórico e não dá para negar a historicidade de Jesus. Então, essas respostas são apresentadas diante de Jesus. No entanto, essas frases ou essas opiniões não condizem com a realidade de quem, de fato, Jesus é. A pergunta permanece: quem é Jesus? Se nós ficarmos com essas respostas que eu apresentei ainda há pouco, certamente nós esvaziaremos a pessoa de Jesus, porque essas respostas que eu dei são respostas que apontam para a humanidade de Jesus, mas nós não apresentamos nenhuma resposta que apontam para a sua divindade. E é o que Paulo tenta nos chamar a atenção aqui nesse texto. Ele fala sobre a pessoa de Jesus, sobre a pessoa gloriosa de Jesus. Nós estamos expondo o livro do Apocalipse, e nós já vimos lá no capítulo 1, versículos 9 a 20, uma visão que João teve da pessoa de Jesus, maravilhosa, extraordinária, cheia de glória, cheia de característica, com pelo menos 12 características. O Jesus de João 1, de Apocalipse 1, é completamente diferente do Jesus que João viu na cruz, surrado, ensanguentado, cheio de dores, de dificuldades, cuspiram nele, maltrataram-no. Esse Jesus de Apocalipse, o Jesus glorificado, que Paulo deseja apresentar aqui nesse texto de Colossenses 1, versículos 13 a 23. Esse texto pode eu resumir nessa frase: a pessoa gloriosa de Jesus. O texto que lemos apresenta algumas verdades sobre a pessoa de Cristo, mas antes, eu queria apenas situá-los para que nós entremos com mais propriedade nesse texto, apenas mostrar um pouco dessa carta, por que Paulo a escreveu, o que o motivou a escrever a carta aos Colossenses. E Paulo escreveu essa carta para combater uma falsa heresia, uma falsa doutrina que havia na cidade de Colossos. Ele diz isso aí, ele mostra para nós esse perigo que o motivou a escrever a carta. Está no capítulo 2, versículo 8, veja só. 2:8 diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar-vos com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, não segundo Cristo. E ele continua nos versículos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Esse problema que Paulo denuncia aqui na carta ficou conhecido como a heresia de Colossos, que ameaçava o senhorio de Cristo, que de certa forma diminuía a pessoa de Jesus. Uma espécie de gnosticismo que estava nascendo e aflorando naqueles primeiros dias, no primeiro século da era cristã. Um grande problema que surgiu era uma heresia chamada gnosticismo, uma espécie de exaltação ao conhecimento, quando na verdade Paulo vai dizer, aquele que merece exaltação é a pessoa de Jesus. Por isso nós trataremos desse tema, a pessoa gloriosa de Jesus. E é interessante que, ainda antes de entrar no texto, as heresias sempre ameaçaram a igreja. A igreja sempre é ameaçada por falsas doutrinas, sutis, Paulo diz, vãs sutilezas. Naqueles dias, na igreja de Colossos era assim, e hoje, em 2026, continua sendo assim. Heresias falsas, vãs sutilezas, ideologias que surgem para, de certa forma, minar a palavra, minar as escrituras. A igreja não está isenta de falsas doutrinas e de falsas heresias. Dito isso, Paulo, então, começa o capítulo 1 fazendo a sua costumeira saudação. No capítulo 1, versículos 1 e 2, ele faz a sua saudação, como fazia em todas as suas cartas. Veja só, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo,
Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Depois, nos versículos 3 a 8, o apóstolo Paulo agradece a Deus porque o evangelho de Cristo estava frutificando na cidade de Colossos. O evangelho havia chegado lá e ele estava avançando, crescendo, se fortificando, frutificando. Veja só no versículo 6, 1:6, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Paulo escreve essa carta, um dos fundadores, um daqueles que eram um dos líderes da igreja, era um homem chamado Epáfras. Epáfras, a quem ele chama de seu companheiro. Epáfras provavelmente era o líder, ou o pastor, o dirigente lá da igreja de Colossos, e Paulo o saúda. Veja só, lá no capítulo 4, versículos 12 e 13, Paulo fala deste homem chamado Epáfras. Tem um nome diferente, mas ele era um dos líderes lá da igreja de Colossos. 4:12 diz: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele, Epáfras, dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Laodiceia você já conhece de outro lugar, lá de Apocalipse, capítulos 2 e 3. A igreja de Laodiceia, que recebe as cartas de Jesus lá do Apocalipse. Então nós podemos entrar nesse texto agora. E nos versículos 13 a 23, o que Paulo vai dizer, olha, esqueçam as vãs filosofias, as sutilezas e olhem para a pessoa gloriosa de Jesus. Quem é Jesus? A pergunta permanece. E Paulo apresenta aqui duas verdades que eu quero destacar com os irmãos nessa noite. Duas verdades para que entendamos e conheçamos bem e melhor essa pessoa extraordinária de Jesus. A primeira verdade é o que ele fez por nós. Para que você conheça Jesus melhor, de forma mais plena, Paulo diz, é preciso entender o que ele fez por nós. E isso está nos versículos 13, 14 e 21 a 23. Volte os seus olhos para o texto, versículo 13, ele diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A ideia aqui é mostrar a obra de Jesus. O que foi que ele fez, como nós estávamos, como nos encontrávamos e o que foi que Jesus fez por nós. Paulo diz que Jesus nos tirou do império das trevas. Irmãos, essa palavra é muito forte. Quando você escuta a palavra império, o que vem na sua mente? Império traz a ideia de algo ruim, contrário, opressor, dependendo do regime de governo, é pior ainda. Você escuta o regime de governo tal, o império tal, é algo assustador. Não há justiça, não há equidade, não há bondade, misericórdia. E Paulo diz assim, olha, nós estávamos no império das trevas. Império. Deixa eu dar um exemplo para você. Você deve se lembrar, por exemplo, dos impérios mundiais que já se levantaram. Os impérios fortes. Nós conhecemos historicamente, desde que o mundo é mundo, nós já conhecemos pelo menos 6 impérios mundiais fortes, vigorosos e grandes. Eu vou ilustrar e vou citá-los aqui para que vocês tenham uma ideia do que Paulo está dizendo quando diz que Jesus nos tirou do império das trevas. Primeiro império, o império egípcio. Lembra dos faraós? Primeiro império. Inclusive o povo de Israel lá no período do Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio estava debaixo do império egípcio.
Êxodo 12:40 diz que o povo ficou 430 anos debaixo do Império Egípcio. Segundo o Império Assírio, com A, Assírio, o Império de Senaqueribe, o Império grande, que ameaça, que confronta o povo de Deus. Quando Senaqueribe lá, através de seu comandante do exército, Rabsaqué, vai lá e afronta o povo de Deus, mas o Império Assírio também caiu. Lembra-se do Império Babilônico, Império de Nabucodonosor. Depois tem o Império dos Medo-Persas, de Dario o Grande. Lá em Daniel, por exemplo, Daniel 6, é Dario, o Império Medo-Persa. Depois o Império Greco-Macedônio, de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, com cerca de 33 anos de idade, por volta do ano 330 a.C., já tinha conquistado todo o mundo conhecido. E diz aos historiadores que um belo dia ele estava na sua casa triste, meio que depressivo, porque ele disse que eu não tenho mais terras para conquistar. Não tenho mais mundo para conquistar. Ele cai. Depois tem o Império Romano, o Império dos Césares, ou aquele império que Jesus diz, lembra? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, nós vimos 6 impérios mundiais: egípcio, assírio, babilônico, medo-persa, greco-macedônio e império romano. Qual é a ideia que você tem quando você escuta a palavra império? Paulo diz, foi isso que Jesus fez com você. Ele nos libertou do império das trevas. E que mais? E ele nos tira daqui, nos leva para acolá e nos libertou, transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora a nossa situação é muito melhor. Se nós estávamos no império das trevas, na escuridão, na cegueira, e Paulo diz em 2 Coríntios 4:4 que Satanás, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho não brilhe. É um império. O que foi que ele fez? Ele nos libertou do império das trevas e levou para um outro reino. O reino A é o das trevas, o reino B é o reino do Filho do seu amor. Jesus tem um reino. E uma vez diante de Pilatos, sendo afrontado, açoitado, vilipendiado, humilhado, Pilatos faz uma pergunta para Jesus: você é rei? Você é rei? E a resposta de Jesus, João 18:36, respondeu-lhe Jesus, o meu reino não é deste mundo. Jesus não disse que era rei daqui, mas disse que tinha um reino. Portanto, o meu reino não é desse mundo. O pressuposto logo é que ele é rei. Não daqui, mas ele é rei. E Paulo diz, Jesus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que mais que Jesus fez? Versículo 14, ele nos deu salvação, no qual temos a redenção. Redenção aqui é sinônimo de salvação. Estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, e alcançamos salvação. Que mais que Jesus fez? Paulo diz no versículo 14 ainda, ele nos deu perdão, no qual temos a redenção, salvação, a remissão dos pecados. Remissão, perdão. Os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. E quantos pecados nós cometemos? Mesmo que nós nos esforcemos, que queiramos ser melhores crentes, melhores servos, quão pecadores nós somos. E Deus nos perdoa a cada dia e pecados reincidentes, não é assim? Hoje você está pedindo perdão a Deus e amanhã você está pedindo a Deus pelo mesmo pecado, e na terça-feira, e na quarta-feira, e na quinta-feira, talvez se nós, no lugar de Deus, nós disséssemos, chega, você já me pediu perdão no domingo, na segunda, na terça, na quarta, e é o mesmo, nem para mudar. Paulo diz que Deus em Cristo Jesus nos deu perdão. Veja, depois deu um pulo para o 21. No 21, Paulo ele fala como o que é que nós éramos
para Cristo fazer o que fez. O que éramos? Versículo 21. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos. Nós éramos estranhos a Deus, às suas promessas, ao seu pacto, à sua aliança. Que mais que éramos? Inimigos. Estranhos e inimigos no entendimento. Inimigos. Irmãos, ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo de Deus. Não tem meio termo. Paulo diz que nós éramos estranhos, diz que éramos inimigos de Deus, e aí ele coloca algo pior ainda, diz que as nossas obras, agora ele fala das obras. E inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Obras malignas é ruim demais. Se a pessoa não tem Jesus, não o conhece ainda, suas obras não podem agradar a Deus, porque suas obras são malignas. A Bíblia já tinha falado algo muito ruim sobre as nossas obras. Antes de Colossenses 1, lembra-se de Isaías 64? Isaías 64, 6 diz que as nossas melhores obras são como um trapo de imundícia. Pronto. Nós já temos uma referência no Antigo Testamento, Isaías 64, 6, dizendo que não são as piores não, tá? As melhores obras são como trapos de imundícia. Eu não sei nem descrever que nome que eu dou para as piores. As melhores. E aí vem Paulo em Colossenses agora 1, no versículo 21, e diz que as nossas obras eram malignas. E aí Paulo diz assim, olha, você quer entender a pessoa maravilhosa de Jesus, gloriosa de Jesus? Entenda que você foi tirado do império das trevas, que você foi salvo e que você foi perdoado a despeito de você, dos seus erros, dos seus pecados e das mazelas cometidas. Versículos 22 e 23. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Paulo diz, olha, a obra de Jesus foi feita na cruz, ele derramou seu sangue por nós, ele nos tornou santos para que nós nos apresentemos diante dele. Se Jesus não tivesse feito o que fez, nós jamais estaríamos no mar de vidro. Lembra do mar de vidro? De manhã? Mar de vidro, Apocalipse 4 e Apocalipse 15, 2. Se não fosse isso daqui, se não fosse o versículo 22, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, jamais estaríamos no mar de vidro mesclado de fogo ou um mar de vidro semelhante ao cristal, jamais. Olha a conexão de Apocalipse com os demais livros da Escritura. Versículo 23, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Essa expressão, toda criatura debaixo do céu, nos remete a Mateus 28. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Os evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos. Portanto, irmãos, entender que nós não estamos mais no império das trevas, que fomos salvos e que fomos perdoados, só resta uma coisa para nós: agradecer. Você é grato a Deus pelo que Ele fez por você? Olha quão perdido nós estávamos nas trevas, afastados do Senhor. Portanto, nós precisamos expressar e dizer o nosso muito obrigado. Senhor, obrigado, porque eu não estou mais no império das trevas. Não são elas quem regem a nossa vida. Obrigado porque eu fui salvo em Cristo Jesus, porque eu fui perdoado e que um dia, por ocasião do grande dia de Apocalipse 6:17, eu estarei no mar de vidro, mesclado de fogo, semelhante a um cristal. Lembra do trono lá? Não tem sujeira. No trono de Deus de Apocalipse 4, não tem como colocar a sujeira para debaixo do tapete. Gratidão.
Você e eu deveríamos agradecer a Deus todo dia pelo que Deus fez. E se você não sabe evangelizar, não sabe pregar, basta dizer o que Cristo fez. Você pode dizer, eu estava no império das trevas, agora eu fui salvo, e eu fui perdoado, e um dia tem um mar de vidro para aqueles que estão em Cristo. Romanos 8, Paulo diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tribulação, sim, condenação, não. O mar de vidro nos espera, pelo que Cristo fez. Segunda verdade e última do texto. Agora Paulo diz que se você quer conhecer a pessoa gloriosa de Jesus, você precisa saber quem Ele é. Ele já disse o que Ele fez, e agora Ele deixa claro para nós quem Ele é. Quem é Jesus? Lembra a pergunta? Eu comecei com a pergunta e eu estou devendo a resposta. Quem é Jesus para você? E Paulo vai apresentar de forma clara e cristalina, nos versículos 15 a 20, quem é Jesus. E ele dá uma descrição detalhada, 5 verdades gloriosas. Rapidinho eu queria mostrar para vocês quem é o Jesus que você diz que serve, que adora, que é o seu Senhor. Primeiro, Ele é Deus. Paulo diz aí no versículo 15, veja só. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Fique por enquanto com a palavra imagem. Quando Paulo fala essa palavra imagem, ele está querendo dizer o seguinte: Jesus é Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, se você olhar para Jesus, você está vendo o reflexo perfeito de Deus. Ele é Deus, Ele não é só um bom homem, Ele não é só alguém que é sábio, Ele não é alguém que é só benemérito, Ele não é um grande profeta, alguém caridoso, Ele é Deus. Se tirar uma foto de Jesus, se nós pudéssemos vê-lo nessa foto, você está vendo Deus. E veja só, no capítulo 2, versículo 9, o que Paulo diz, 2:9, sobre Jesus. Olha que expressão aí, 2:9. Porquanto nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Provavelmente na sua Bíblia, a palavra divindade está com letra maiúscula. Provavelmente. E não deveria estar. Só está porque está falando de alguém que é Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, quando ele começa, lembra, havendo Deus outrora falado, lembra aquela introdução da carta aos Hebreus? Hebreus 1:3 diz assim: Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se a majestade nas alturas. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Ele é a imagem de Deus, Ele é Deus. Uma vez, lembra do Filipe, um dos apóstolos? Filipe está lá, caminhando com Jesus, e o Filipe fez um pedido. Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Eu vou ficar totalmente satisfeito se o Senhor mostrar Deus para mim. E a resposta de Jesus foi: Filipe, há tanto tempo estou convosco, caminho com vocês, estou junto com vocês. Quem vê a mim, vê o Pai. Sabe por quê? Porque Paulo está dizendo, Ele é a imagem de Deus. Lá na eternidade, depois, quando nós estivermos naquele mar de vidro, na eternidade, nós só vamos ver Jesus. Nós não vamos ver o Pai, nós não vamos ver o Espírito Santo, nós vamos ver Jesus. Mas Jesus disse para Filipe que quem vê a mim, de alguma forma vê o Pai. Ninguém pode ver o Pai, porque Paulo diz em 1 Timóteo que Deus, o Pai, habita em luz inacessível e não pode ser visto e contemplado.
nós vamos passar a eternidade inteira olhando para o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. E vamos passar imaginem a eternidade inteira olhando para Jesus, conhecendo Ele, e nós não vamos esgotar o conhecimento dEle. Paulo diz aqui mesmo em Colossenses que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Os tesouros daqui não são nada diante desse Jesus que Paulo diz no versículo 15. Ele é a imagem, grave imagem. Número 2, quem é Jesus? Ele é o Criador. Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Quem é Jesus? Ele é o Criador. Às vezes a gente se engana. Quando a gente está lendo o relato de Gênesis, por exemplo, Gênesis 1, diz assim, né? Primeiro versículo da Bíblia, lembra? No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí você pensa, é induzido a pensar que quem criou foi o Pai. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo que a gente aprende lá no seminário, lá na língua hebraica, a gente é doido, o Arnaldo vai aprender e ele vai citar aqui, vocês vão ver. Vou citar aqui em hebraico, depois eu traduzo, tá? Bereshit bara Elohim et hashamayim vehaaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí a gente pensa que é só Deus, mas Paulo está dizendo que Jesus é o Criador. Então está implícito naquela frase de Gênesis 1:1, no princípio criou Deus todas as coisas, que Jesus também estava criando. Ele é o Criador. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, é dito: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele está em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Terceira, quem é Jesus? Paulo diz que Jesus é eterno. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E a palavra antes aponta para a eternidade. E ele não é só criador, ele é o sustentador, o mantenedor de todas as coisas. Ele é eterno. Nós vimos Apocalipse 4 de manhã. A igreja, os seres viventes, aqueles animais que nós descobrimos a identidade deles hoje de manhã, eles estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. É a mesma coisa. São palavras diferentes para dizer que o nosso Deus é eterno. O Salmo 90, versículo 2 diz que antes que os montes nascessem e viessem a existir, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Número 4, quem é Deus? Quem é Jesus? Ele é o dono da igreja, versículo 18a. Ele é o cabeça do corpo da igreja. A palavra cabeça aponta para autoridade, para dono. Ele é o dono da igreja. Irmãos, às vezes algumas pessoas querem se apossar da igreja. Às vezes algumas pessoas se acham donas da igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, só tem um dono na igreja. O pastor não é o dono da igreja. Os presbíteros não são donos da igreja. Os apóstolos não foram donos da igreja. Os papas, as autoridades, os reis, ninguém é dono da igreja. Quem foi para a cruz? Foi Jesus. Portanto, ele é o dono da igreja. Quando diz que ele é o cabeça da igreja, está falando de autoridade. A igreja é minha. Eu a comprei por preço precioso, derramei o meu sangue, se fiz maldição em lugar dos pecadores. A igreja é de Jesus, a igreja tem dono. A igreja não é sua, a igreja não é minha,
A igreja não é de ninguém, a igreja é de Jesus. Ele é a cabeça do corpo. Finalmente, quem é Jesus? Paulo diz, ele é a própria vida. Veja aí o versículo 18b. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Grave a palavra primogênito, do versículo 18. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Aí você pensa assim, como assim? Jesus é o primogênito dos mortos? E as pessoas que morreram antes? Porque primogênito é primeiro. Aí você pensa, bom, deixa eu tentar entender isso daqui. Quando você olha para o Antigo Testamento, nós tivemos casos de ressurreição. Eliseu ressuscitou alguém. Elias ressuscitou pessoa. Aí quando você chega no Novo Testamento, Pedro ressuscitou uma mulher chamada Dorcas. Paulo ressuscitou, o próprio Paulo ressuscitou um jovem chamado Eutico. Lá em Atos 20, ele estava pregando lá, ele estava na janela, cuidado com a janela, o perigo da janela, né? Dormiu no sermão do apóstolo Paulo. Eu não acredito numa coisa dessas. Eu faria de tudo para ouvir o sermão dele e o menino dormiu. Dormiu no sermão de Paulo, caiu, diz o texto, do terceiro andar, dependendo da posição que caiu, acabou. E aí Paulo vai lá, aquele agito todo, desce, ressuscita o menino. O que você faria depois disso? Eu daria um copo de água com açúcar, e acaba, dá a bênção apostólica, a bênção paulina, e vá para casa, porque já foi muito susto para hoje, certo? Dá um copo de água com açúcar para todos os membros da igreja, e você tome cuidado, agora, quando no domingo que vem, você vai sentar do lado do pastor Nelson, quero ver você dormir. Não, aí todo mundo para casa, ele continuou o culto. E foi até de madrugada, talvez até 5, 6 horas da manhã do dia seguinte. O culto continuou. Culto, vigília, uma série de coisas. O menino ressuscitou. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Aí Paulo diz que ele é o primogênito. Como assim? Ele é o primeiro ou não é o primeiro? Mas o problema é que os do Antigo Testamento e os do Novo Testamento que ressuscitaram, morreram de novo. Lembra o Lázaro morreu 2 vezes. Fizeram o enterro do Lázaro, depois ele ressuscitou, e aí no capítulo 11 ele ressuscita, e no capítulo 12 já estão encomendando a morte, de novo querem matar ele, porque o fato dele estar vivo estava trazendo crença, fé nessa pessoa gloriosa de Jesus. A resposta é a seguinte: quando Paulo diz que Jesus é a própria vida, que ele é o primogênito, Paulo está dizendo que Jesus é o primeiro a morrer e ressuscitar para nunca mais morrer. É isso. Paulo está dizendo que Jesus abre a fila. Jesus foi o primeiro que ressuscitou para não mais morrer. Um dia, quando nós morrermos, nós também vamos ressuscitar para nunca mais morrermos, para estarmos na glória, no mar de vidro, semelhante ao cristal, mesclado de fogo. Jesus abre a fila. E hoje nós temos no mundo mais de 8 bilhões, 8,3 bilhões de pessoas vivas no mundo, no globo, no nosso planeta. Essas pessoas, se Jesus não voltar na nossa geração, vão morrer, mas vão ressuscitar, para nunca mais morrer. Aí Paulo diz, pois é, Jesus puxa a fila. Jesus abre a fila. Então, quem é Jesus? Paulo diz, ele é Deus, ele é o Criador, ele é eterno, ele é o dono da igreja e ele é a própria vida. E a lição para nós é, você tem reconhecido todos esses atributos, essas qualidades que Jesus tem? Quem é Jesus para você?
Será que nós o reconhecemos como Deus, como Criador, como Eterno, como dono da igreja e como sendo alguém que tem a própria vida? Ele é a razão da nossa vida. Geralmente no status lá do WhatsApp a gente coloca uma frase, alguma coisa que nos identifica. A minha, há muito tempo, é: Jesus é a razão da nossa esperança. Porque a ideia, eu quero que quem veja o meu status, de alguma forma, seja impactado com isso. Alguns põem: me ligue, ligação só urgente, não me procure, me esqueça, não venha atrás de mim. Eu estou exagerando um pouquinho, né? Mas a minha, para de alguma forma eu tentar mostrar, quem olhar meu status vai ver lá: Jesus é a razão da nossa esperança. Porque sem Jesus não há esperança. A pessoa gloriosa de Jesus, o que Ele fez e quem Ele é. Que Jesus seja o nosso Salvador, o nosso Senhor, e que vivamos debaixo de seus princípios, suas leis, suas ordenanças, porque os seus mandamentos são bons, suaves, trazem vida, salvação e regozijo para a nossa alma. Que Deus nos abençoe.